Olá, amigos! Na tarde desta segunda-feira, aqui no CT do Palmeiras, em São Paulo, a seleção brasileira realizou a primeira atividade com os 23 jogadores convocados à disposição do técnico Dorival Júnior nesta data FIFA do mês de outubro. Eu lembro que o time começou a se apresentar no domingo à noite. Na segunda, pela manhã, a seleção já tinha 19 jogadores apresentados e o time ficou completo na segunda, na parte da tarde. Enquanto boa parte dos jogadores estavam trabalhando aqui na academia, 4 atletas se juntaram ao hotel onde a seleção brasileira está hospedada aqui na capital do estado de São Paulo. Aliás, a preparação é muito curta para o duelo contra o time do Chile. São apenas 3 treinamentos, 2 com o time completo. O primeiro treinamento, Dorival Júnior focou muito no posicionamento da equipe no gramado, na parte tática, os ajustes ofensivos que a equipe precisa ter dentro do gramado e trabalhou muito finalização ao gol. Foi esse um trabalho que durou cerca de 2 horas na segunda-feira aqui na academia do Palmeiras. O trabalho de terça-feira com o time completo também foi um trabalho longo para que o Dorival Júnior possa extrair ao máximo dos atletas nessa preparação para os jogos contra o Chile e contra o Peru e o início da definição daquele que será o time titular da pentacampeã mundial. Há uma expectativa muito grande de mudanças no 11 inicial da seleção brasileira. É claro que algumas forçadas por conta das lesões. Alisson vinha sendo titular, tá fora. Vinícius Júnior vinha sendo titular da seleção brasileira, tá fora. Éder Militão, que seria titular da seleção brasileira na data FIFA de setembro, também está fora. Então, alguns ajustes vão precisar ser feitos pelo técnico Dorival Júnior. Eles já estão sendo aplicados nesses treinamentos. O tempo é muito curto, então o que o treinador da seleção brasileira faz? Ele pega o tempo que ele tem à disposição também no hotel para aquele treinamento que é chamado de treino de sala, o vídeo, que é sempre muito importante. E o que é o trabalho do vídeo? O treinador ele pega jogos anteriores da seleção brasileira ou jogos também do nosso próximo adversário e mostra ali para os jogadores, como se fosse numa aula de fato, quais são os ajustes que a equipe precisa fazer na movimentação, na composição. Mas é claro, isso é visto na prática nos trabalhos com bola, né? É visto na prática nos trabalhos que são realizados, no caso desta data FIFA do mês de outubro, na primeira perna, aqui no centro de treinamentos do Palmeiras, na segunda perna, a seleção brasileira vai trabalhar em Brasília. Então, nenhum momento é deixado de lado. O momento que os jogadores estão no hotel é utilizado para o trabalho. E o curto momento que você tem com os jogadores à disposição é traduzido aquilo que você vê no vídeo para dentro de campo, para que os ajustes finos da seleção brasileira eles possam acontecer. E aí a seleção tem 2 pilares. Os jogadores têm falado muito sobre isso. O primeiro é o pilar do resultado. O resultado ele precisa acontecer para que quando entrarmos 2025, faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo de 26, o Dorival possa ter tranquilidade para tirar o máximo dos jogadores sem uma pressão do resultado. É claro que a pressão pelo resultado da seleção brasileira, ela sempre vai existir, sobretudo num momento onde o time não consegue embalar uma sequência de vitórias. Já tem tempo em que a seleção brasileira não vence 2 jogos seguidos. Se a gente for pegar na prática, a gente vai ver que isso não acontece desde a Copa do Mundo. Porque contra o Marrocos perdemos, depois Senegal perdemos, Guiné vencemos. Aí você pega a sequência ali de Guiné, Peru e depois a vitória contra a Bolívia. Bolívia e Peru, né? Foi a última vez que a gente venceu 2 jogos consecutivos. É muito pouco na data FIFA do mês de setembro. Desde então, a seleção brasileira empatou contra a Venezuela, perdeu para a Argentina, perdeu para a equipe da Colômbia, perdeu para o Uruguai, venceu a equipe da Inglaterra, empatou com a Espanha, empatou contra a Costa Rica, empatou contra a Colômbia, venceu o Paraguai, empatou contra o Uruguai e foi eliminado, venceu a equipe do Equador e perdeu para a equipe do Paraguai jogando nas eliminatórias fora de casa. Então, 2 vezes seguidas em setembro do ano passado, a última vez. E 3 vezes consecutivas, nem na Copa a gente venceu 3 vezes consecutivas, né? A gente pegar ali os últimos amistosos na preparação para a Copa, quando a seleção brasileira enfrentou o Japão, a Coreia do Sul
enfrentou Gana, a gente teve uma sequência legal, entrando na Copa do Mundo com as vitórias contra Sérvia e Suíça, mas na Copa perdemos para Camarões, empatamos no tempo normal contra a Croácia, empatamos na prorrogação contra a Croácia e vencemos a Coreia do Sul nas oitavas de final. Então é uma dificuldade que a seleção brasileira está tendo de implementar e estabelecer uma sequência positiva de vitórias. Então o primeiro pilar é o resultado e depois disso é o desempenho. É claro que uma coisa acaba levando a outra. O objetivo da seleção brasileira é já agora no mês de outubro ter um desempenho melhor, um desempenho que traga o torcedor. Aqui em São Paulo essa relação está até um pouco fria da seleção brasileira com a torcida, até porque o time não vai jogar aqui, mas raramente a gente tem visto torcedores esperando na frente do hotel da seleção, no máximo um ou outro. Vamos ver se esse cenário vai ser modificado amanhã no final da tarde, quando o time deixa São Paulo para viajar para a capital chilena. A seleção brasileira fica no Chile até a sexta na parte da tarde. Na sexta parte da tarde viaja para Brasília para ir no sábado seguir a preparação com foco especial na equipe peruana. Então, esse é o cenário que a seleção brasileira está inserida. Uma cobrança muito forte pelo desempenho melhor, mas uma necessidade muito grande pelos resultados para que não saiamos da zona de classificação para o Mundial de 2026. Dentro desse contexto, sabendo que mudanças são necessárias visando desde já o resultado e um melhor desempenho contra equipes que estão muito mal nas eliminatórias, o técnico Dorival Júnior fará mudanças de peça e mudança de esquema na seleção brasileira. E o ponto central dessas mudanças está no meio de campo. Você que nos acompanha aqui na Litoral News, ontem, depois do primeiro treino realizado aqui no CT do Palmeiras, a gente trouxe que havia uma grande expectativa e a chance muito grande de que o Dorival Júnior mexesse na articulação da seleção brasileira, porque o time está produzindo muito pouco. Pega o retrospecto dos placares sob o comando do Dorival, à exceção dos jogos contra a Espanha e contra a México, em que fizemos e sofremos muitos gols. Os outros duelos têm sido placares magros, seja nas derrotas, seja nos empates, seja nas vitórias. 1-0, 0-0, e aí vai. Dorival vai mexer nesse meio de campo da seleção brasileira e o sacado será o Bruno Guimarães. O atleta da equipe do Newcastle vinha ganhando um protagonismo desde a Copa do Mundo de 2022, mas deve iniciar a partida contra a equipe do Chile no banco da seleção brasileira. E o Dorival vai jogar apenas com um volante. Aliás, ele convocou pouquíssimos volantes. André, Bruno Guimarães e Gerson foram os volantes chamados pelo técnico Dorival Júnior. Eu não vou colocar o Andrés nessa conta, porque o Andrés ele tem jogado mais adiantado. E caso o Andrés fosse escolhido para ocupar a posição, seria mais à frente. Muitas vezes ali até mesmo no Paquetá ou ao lado do Paquetá ou do Rodrigo na articulação. Então o Dorival optou por chamar pouquíssimos volantes, até diferente daquilo que ele tinha feito na Copa América, quando tinha levado para a cabeça de área João Gomes, Ederson, Douglas Luiz. Então o André ele vai ser o único volante da seleção brasileira e o Paquetá vai dar um passinho para trás, assim como fez na Copa do Mundo de 2022. Provável time da seleção brasileira, o time testado pelo técnico Dorival Júnior no treino desta terça-feira, tem Ederson no gol, pela primeira vez ele será titular sob o comando do Dorival, Danilo na lateral direita, a dupla de zaga com Marquinhos e Gabriel Magalhães, no lado esquerdo o Alex Telles sai na frente. O Abner também foi testado durante os treinos, mas pela experiência e bagagem de seleção brasileira, o Alex Telles sai na frente. São dois laterais que dão profundidade pelo setor esquerdo do gramado e fazem essa composição positiva. O Danilo mais defensivo e o lado esquerdo mais ofensivo. O meio de campo, André na cabeça de área, Paquetá mais recuado, Rodrigo com a função de ser o camisa 10 fato. Dos lados havia uma grande dúvida. Jogava Luiz Henrique, jogava Savinho, jogava Rafinha. Rafinha e Savinho, que foram utilizados durante a Copa América, o Rafinha titular absoluto durante a competição. O Savinho também teve a oportunidade de estar no 11 inicial da seleção brasileira durante a disputa nos Estados Unidos. Os dois foram os escolhidos pelo técnico Dorival. Então, Rafinha vai cair do lado direito e o Savinho, que pode jogar do lado direito, pode jogar do lado esquerdo, vai cair pelo setor canhoto do gramado. O Gabriel Martinelli fica com opção no banco para o Savinho e o Luiz Henrique ficará com opção no banco para o Rafinha. E a grande novidade está no comando do ataque. Endrick chegou a ser titular na data FIFA de setembro pela primeira vez com o time todo completo. Vale lembrar que ele tinha sido titular na Copa América contra o Uruguai, no duelo em que o Vinícius Júnior estava suspenso.
E dessa vez, mesmo com a ausência do Vinícius Júnior, o Endrick ficará no banco. Igor Jesus, atleta do Botafogo, já vai estrear na seleção brasileira sendo titular. E eu explico por quê. E também com isso dá para explicar o motivo da convocação do Igor Jesus. O Dorival Júnior, ele queria jogar com o Pedro. O Dorival Júnior queria ter o Pedro na data FIFA de setembro. O Pedro, até a lesão, estava treinando como titular da seleção brasileira. Porque o Dorival quer um homem para fazer o trabalho do pivô, um homem que saia da grande área e busque o jogo, que seja forte, para trabalhar com o Vinícius Júnior quando ele estiver à disposição, com o Rodrigo, para uma bola trabalhada para pintar o chute fora da grande área. Então, o Igor Jesus é um cara em que o Dorival Júnior enxerga características muito semelhantes ao do Pedro, sobretudo pela estatura que ele tem, um cara que pode fazer um bom pivô, mas também tem uma boa infiltração na grande área para chutar no momento da invasão. Então, o Igor Jesus foi testado como titular pelo técnico Dorival Júnior. Então, depois das explicações detalhadas, e até para a gente entender por que o Igor Jesus já vai ser titular na primeira convocação dele na seleção principal, sobretudo pelas características muito similares à do Pedro. É curioso isso, porque na Copa América o Dorival não tinha um jogador com essa característica. Então, a Copa América, em que ele jogou boa parte sem 9, mostrou para ele que era necessário fazer essa mudança. Então, o time titular da seleção brasileira deve ter Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães do lado esquerdo, Alex Telles, meio de campo, André, Paquetá, Rodrigo, e o ataque com Savinho do lado esquerdo, Rafinha do lado direito e Igor Jesus no comando. Vamos ouvir o Savinho. Ele projeta esse jogo da seleção brasileira e essa necessidade de atrelar resultado a um bom desempenho dentro das 4 linhas. O que vai fazer o torcedor gostar do nosso futebol normalmente vai ser os 3 pontos, a vitória, mas jogando bem, fazendo gols. O Brasil também está acostumado, querendo ou não, às vezes ganhar de 3-0, 2-0, mas a gente tem que voltar a fazer isso, como eu falei, ser feliz dentro de campo, ser protagonista do jogo aos 90 minutos. Cara, preocupante pela colocação que a gente está, e pelo que o torcedor espera da gente, pode ser que sim, mas a gente vai trabalhar durante o tempo que a gente tem e para esses 2 jogos, para tentar esses 3 pontos para a gente conseguir subir na classificação. Vinho também fala sobre a liberdade que o técnico Dorival Júnior tem dado aos jogadores no terço final do gramado, sobretudo numa fala que o Dorival teve lá na data FIFA do mês de março. Dorival, nos bastidores, no vestiário, antes do jogo contra a equipe da Inglaterra, disse o seguinte: chegou no terço final do gramado, faz o que quiser. Como é que o Savinho encara isso? E como é que é a definição do momento do desequilíbrio? Faz o que quiser, vai pra cima, improvisa com a parte talvez mais burocrática, de não correr riscos dentro do gramado. Vamos ouvir o garoto do Manchester City. Cara, depende muito do momento, mas eu acho que não. A gente vai trabalhar muito, como eu falei, durante o tempo que a gente tem para mostrar isso dentro de campo, a felicidade. Mas eu creio que sim, que a gente vai retomar a nossa alegria dentro de campo, a nossa vontade de vencer. Ele falou ali, faz o que quiser, mas se ele falar isso para mim, eu entendo mais como que ele tá me passando mais uma confiança, mas eu como jogador sei da responsabilidade que eu tenho que fazer ali no ataque, sei o que eu devo fazer, sei o que eu não devo fazer ali na frente para não gerar um contra-ataque e a gente tomar um gol. E é isso, eu acho que se ele me falar isso para mim, eu vou gerar mais como uma confiança para mim jogar bem os 90 minutos. É lógico que toda a fase do jogo tem o seu momento de ir para cima, de achar um passe, de cruzar a bola na área. Então é só ter paciência mesmo. E, portanto, o garoto Savinho, presença constante nas listas do Dorival. Vale lembrar que, desde março, o Savinho sempre foi chamado pelo técnico Dorival Júnior, mas em setembro ele não pôde se apresentar por conta de uma leve lesão, né? Teve uma tendinite, o Savinho foi cortado às vésperas da apresentação lá em Curitiba. Agora não, agora o Savinho está à disposição, é um dos 23 jogadores sob o comando do técnico Dorival Júnior. Então, provável time da seleção brasileira para enfrentar o Chile. Eu te pergunto, gostou? Você que tá comigo até agora, não gostou? O que você faria diferente? Tem Ederson no gol, Danilo na lateral direita, dupla de zaga
com o Marquinhos, Gabriel Magalhães do lado esquerdo, a presença do Alex Telles, o meio de campo com o André, Lucas Paquetá e o Rodrigo, o ataque com Savinho, Rafinha e Igor Jesus. Nesta quarta-feira pela manhã, a seleção brasileira finaliza as atividades antes de enfrentar o time do Chile. À tarde, pega um avião do aeroporto de Guarulhos rumo a Santiago e na quinta-feira enfrenta a equipe chilena. Uma outra informação legal é o treino desta tarde de terça-feira contou com a presença da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, além também de 3 jogadores da base palestrina, o zagueiro Robson, o meio-campista Alain, o atacante Riquelme, foram chamados pela comissão técnica do Dorival para integrar as atividades, dando experiência para essa garotada da base alviverde. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da pentacampeã mundial, na caminhada em busca da tão sonhada sexta estrela. Conto com seu like, conto com seu moral.